versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar? Senhor, agradecemos por esse tempo. O Senhor nos permite nos assentarmos para examinarmos a Tua Palavra e o ensino da Tua Palavra. Nós pedimos que Teu Espírito comunique o entendimento para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Nos ajude a compreender Tua vontade para a nossa própria vida e tenhamos assim a nossa vida moldada segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos retomar aqui um ponto. Jonathan, beleza? Joia. Um ponto básico que nós temos olhado desde que começamos a examinar esse texto do capítulo 4. No que diz respeito que o capítulo 5 é uma continuação paralela. Ok? O capítulo 5 ele não é uma continuação narrativa de desdobramento, mas uma narrativa paralela. O que é que nós estamos dizendo com isso? Apocalipse 4 abre a cena do trono. Apocalipse 5, o trono está lá de novo. Ou seja, é a mesma figura, é a figura do trono. Capítulo 4, do versículo 2 até o 8a, trata da glória de Deus que está no trono. Capítulo 5, do versículo 5 ao 7,
a glória do Cordeiro. Capítulo 4, do 8b até o 11, surge uma adoração a Deus, que se dá com o hino do versículo 8b, uma narrativa de 9 a 10 e um segundo hino no versículo 11. Capítulo 5, versículos 8 a 12, acontece uma adoração ao Cordeiro, seguida de um hino, versículos 9 a 10, uma narrativa, versículos 11 a 12a, e mais um hino no versículo 12b. Então, observe, a estrutura é a mesma. Nós já vimos isso. E o que essa estrutura está tentando nos dizer? Que a cena do trono, ela é uma cena que nos fala do domínio de Deus sobre a criação, mas esse domínio, ele é exercido pelo Cordeiro. Esse é um ponto importante. Por meio de quem Deus exerce o controle da história? Por meio do Cordeiro. E aí, há uma questão muito interessante, quando você pega, por exemplo, o versículo 8, dê uma olhada. O versículo 8 diz que os 4 seres viventes, os anjos no caso, nós já vimos isso, e os 24 anciãos, que representam os autores do Antigo Testamento, ou seja, a autoridade da palavra de Deus, os anjos e a própria palavra de Deus se prostram, ou se prostram diante do Cordeiro. O que talvez você não esteja vendo aqui? Não entendi. Não. Nessa cena do prostrar-se, tem algo aqui que era chocante para qualquer judeu daquela época. Prostrar, palavra grega proseknel, ela é usada somente para adoração à divindade. Veio de morto? Ah, bora. Vou botar um set de capa para trazer essa criança. Ah, não, mas eu de lá do Rio. Ah, bem. Esse cabo aventureiro comprou uma moto no Rio de Janeiro e foi buscar lá e veio do Rio dessa moto. Haja coluna, viu? Você precisa de uma oração forte para curar a coluna depois, a gente está fazendo. Eu sei que vai estar aqui. A grande questão é a heresia que existe nessa ideia do prostrar-se. É inadmissível biblicamente você se prostrar em adoração a alguém que não seja Deus. No próprio livro do Apocalipse, eu não lembro agora qual é o capítulo, João, capítulo, ele vai se prostrar diante dos anjos. Lembra? Acho que é 22, versículo 8. Olha a heresia de João. Como o pessoal tinha esses autores da Bíblia, não era herege. Quero deixar bem claro que é uma brincadeira. 22, Apocalipse 22. Aí eu falei, João, foi? Não é só o autor da Bíblia que é herege, é o pastor. Heresia. Apocalipse, eu falei João, meu escritor. Eu estou com o livro aqui. Apocalipse 22, versículo 8. Diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, olha a heresia dele: prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso.
eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A gente dá um desconto para o João, ele está se confessando aqui, do pecado que ele cometeu, é uma confissão do autor do livro. Ele fez a besteira de se prostrar diante de um anjo. E o anjo exorta, não, você tem que adorar somente a Deus. Você está entendendo qual é o impacto desse versículo 8 do capítulo 5? E quando tomou o livro, ele está falando do cordeiro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Então, isso aqui não tem como a pessoa não enxergar que no capítulo 4 ele está falando de Deus, capítulo 5 ele está falando do cordeiro que é Jesus, e que isso significa que Deus e Jesus é um só. Que Jesus ele é francês, você não entendeu. É francês, não. Aqui você é um poliglota, não tem. Aí ele falou que ele é francês? Ah, muito bem, agora sim, tudo bem. Agora, vindo de um poliglota, ele já entendeu. O francês não pode ficou legal. A ideia é que ele está mostrando que o cordeiro é divino. Não há nenhuma reprimenda aos anjos, os 4 seres viventes, não há nenhuma reprimenda aos autores do Antigo Testamento que se prostram diante dele. Ele é Deus. E enquanto o capítulo 4 me diz que Deus governa a história e que tudo está no controle dele, fazendo uma releitura do capítulo 4, quando ele diz lá no cântico, no versículo 8, 4, 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A ideia de passado, presente e futuro se refere ao governo dele em todas as eras. É o Todo-Poderoso que governa o passado, é o Todo-Poderoso que governa o presente, é o Todo-Poderoso que governa o futuro. Ou seja, a despeito dele ser o Deus soberano, toda a sua soberania sobre a história é manifesta por meio do Cordeiro, Jesus. Então, quando você fala para as testemunhas de Jeová, por exemplo, e elas não enxergam a divindade de Jesus aqui, é de lascar. Não há nenhum lugar na Bíblia onde o homem possa se prostrar que não seja diante de Deus. Complicado, né? Irmãos, isso também tem implicações com a gente do que está acontecendo hoje no cenário evangélico. Lá em Manaus tem a igreja do herege do Terra Nova. Milhares de pessoas frequentam a igreja batista do Mir lá. Não tem nada a ver com a convenção. Ele saiu da convenção, a heresia foi brava, porque nem a convenção aguentou ele. É que nem o Neemias Marinheiro. O bicho era tão herege que a presbiteriana expulsou ele da presbiteriana. Aí ele foi para a presbiteriana unida, que era livre, que é uma igreja liberal, e nem a unida aguentou ele. O René Terra Nova, que agora é patriarca das nações, apóstolo patriarca das nações, na ordenação de apóstolos, há uns 2 anos atrás, ele ordenou 1000 apóstolos. Cabra de autoridade. Ele ordenou 1000 apóstolos. Um dos rituais era, os apóstolos tinham que se prostrar diante dele e beijar o sapato dele. Bom, como o homem, pelo menos, ele gosta de perfumes caros, então ele não era fedido, né? Do lado do mundo. Mas tirando a
parte da brincadeira, nós estamos indo para esse nível de relacionamento com a liderança das igrejas, irmão. De pessoas se prostrarem diante de um outro homem que não é Deus. Qual é um dos nossos problemas com a mediação dos santos católicos? Ainda que não sejam pessoas em vida, as pessoas se prostram diante de suas imagens. É adoração. E a adoração pecaminosa. Nós só nos prostramos diante de Deus. E a única razão para esses anjos não serem advertidos aqui é porque Jesus Cristo, ele é reconhecido como Deus. E novamente, dentro da economia trinitária, a gente entende o relacionamento deles. Quando a gente diz que Deus Pai criou o mundo, lembre-se, nós não estamos dizendo sobre a execução. Deus Pai criou o mundo enquanto planejamento do mundo a ser criado. Mas quem executa a criação, segundo João capítulo 1, agora são evangelhos, é Jesus. Ele é o executor, obrigado. Ele é o executor, ou, se quisermos uma figura de linguagem, ele é o construtor do mundo planejado pelo Pai. Agora, João usa de novo esse paralelo. Deus é o soberano da história, presente, passado e futuro. Mas quem controla a história de fato na mão é o Cordeiro, é Jesus Cristo. É por isso que a teologia do Novo Testamento nos lembra que quando ele voltar, diante dele, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Rapaz, esse dia vai ser chocante. Você imagina, porque nós vamos ter a ressurreição dos mortos. Todos os que morreram estarão diante dele. Aí você pensa começar no Apocalipse, né? Nero, Domiciano, Hitler, Charles Darwin, Freud, Allan Kardec, todos se prostrarão diante dele. E não só se prostrarão, eles confessarão o que se recusaram a confessar a vida toda. Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que essa cena do capítulo 5 é muito forte. Porque ela está dizendo, quem executa a soberania de Deus no mundo é o Cordeiro. Agora que você entendeu o plano de fundo, nós podemos ler o capítulo 5 procurando entender. Vamos lá. Após a cena do trono, em que Deus foi exaltado como digno de receber glória, honra, poder, ele diz no versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E aqui há algumas discussões interessantes. Primeiro, por que diz que esse livro estava na mão direita? Isso aqui é um hebraísmo.
Porque dentro da cultura hebraica é da mão direita que procede o poder e a força. É com a mão direita que se governa com, como é que diz? É com a destra de ferro. É a mão direita que pune. Ou seja, quando ele evoca a imagem, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, ele está deixando bem claro que na mão direita esse livro representa o juízo de Deus sobre a história. Ali está o juízo. É com o conteúdo desse livro que Deus julgará a história. O que chama a atenção dos comentaristas é o fato dele ter dito que é um livro escrito por dentro e por fora. Porque esse não era um tipo de escrito comum na época do Novo Testamento. As pessoas escreviam apenas de um lado, não do outro. E a composição do livro era feita só de um lado. A menos que fosse um livro confidencial. Aí existia um tipo de livro que se escrevia por dentro e por fora para que fossem guardadas informações de forma secreta. E então, quando esse livro era dobrado, colocavam-se selos para que não fosse aberto. Ainda se suscitou a questão se esse texto tinha alguma característica, e aí há um debate extenso, há pelo menos 6 exposições diretas sobre o que seria esse tipo de documento. O Pierre Prigent, que é uma referência para mim na pesquisa do Apocalipse, ele acredita que esse livro que ele menciona aí se refere ao Antigo Testamento com as promessas de juízo de Deus e o cumprimento no Apocalipse. Ele acha que a essência desse livro é a Torá. Porém, alguns outros exegetas mencionam um livro que era comum naquela época, que era um contrato de compra de propriedade. E esse contrato de compra de propriedade, ele tinha exatamente essa característica. Nas minhas anotações aqui, ele era selado exatamente com 7 selos. O conteúdo dele era restrito, porque ele era a garantia de propriedade de alguém. E por isso eles colocavam 7 selos para indicar a plenitude de posse daquela pessoa. Era o simbolismo dele. Mas um outro grupo de exegeta, você vê que não é fácil esse assunto aqui do livro. São 6 correntes. Eu estou tentando achar aqui aquilo que me parece óbvio. Então me parece óbvio que se nós temos nesse período um tipo de literatura que tem exatamente 7 selos, que é escrito por dentro e por fora, me parece que João está usando essa figura. Um conceito de propriedade, perfeito, soberania de Deus, toda a história pertence a Ele. Porém, alguns exegetas acrescentam um detalhe: o conteúdo é o conteúdo de juízo de um livro celestial. E isso bate com a conta também da literatura apocalíptica. Por exemplo, no livro de Enoque, que é um livro apocalíptico, aparece várias vezes esse tipo de literatura se referindo a um livro que veio do céu com a contagem do juízo sobre a história por causa da propriedade do mundo que está na mão do Senhor.
Então, aqui eu concordo com o Grant Osborne que não dá para você fechar a conta do livro achando que é apenas um posicionamento. Você precisa de pelo menos 2 posicionamentos. Que de fato a menção do livro é a essa literatura de propriedade, mas que ela traz não apenas o conceito de um contrato de propriedade, mas o conceito de juízo soberano de Deus declarado dentro do livro. Então aqui a gente consegue entender que livro é esse, afinal de contas. O meu amigo João Leonel, professor da Universidade de Mackenzie, ele resume essa ideia dizendo o seguinte, que esse livro contém o domínio de Deus sobre todas as coisas, bem como a definição da libertação do seu povo e a punição daqueles que se voltam contra a igreja e seu Senhor. Então, pegando os enunciados aí, eu penso que o Leonel captou exatamente o significado do conteúdo desse livro. Porque na hora que ele começar a ser aberto, é exatamente isso que a gente vai ver. Qual é a primeira coisa que a gente vai ver? O domínio de Deus sobre todas as coisas. Ponto pacífico. É de uma inspiração espiritual essa música aqui. Eu quase fui elevado ao Nirvana agora. Então, isso bate com a conta da ideia do contrato de propriedade, domínio sobre todas as coisas, bem como a definição da libertação do seu povo, bate com a mensagem celestial da literatura apocalíptica sobre esse texto. O que esse livro quer nos revelar? Como é que Deus vai livrar o seu povo desse mundo perverso que o persegue? Por fim, qual é a punição daqueles que perseguiram ao povo de Deus no final da história? Que se voltaram contra a igreja e que se voltaram contra o Senhor da igreja. Então, esses 3 pontos aí nos ajudam a entender não apenas o livro, mas o que nós vamos ver dentro desse livro. Ok? Alguma dúvida aí sobre o livro? Hein? Pode repetir os pontos? Bem rapidinho. Calma, sou pecador. Então lá, bota aí. O livro você já notou. É um tipo de literatura de contrato de propriedade que João está usando aqui como referência, que de fato tinha 7 selos, mas que traz um conteúdo celestial segundo a literatura apocalíptica. Qual é o conteúdo? Primeiro, nota aí. O domínio de Deus sobre todas as coisas. Ok? Segundo, a definição da libertação do povo de Deus. A definição da libertação do povo de Deus. Terceiro, a punição daqueles que se voltam contra a igreja e o seu Senhor. Hein? Obrigada. De nada. Vai e não perca os mais. Ok? Ai. Então, de uma certa forma, é como os comentaristas dizem, o capítulo 4 e 5 é a introdução de toda a revelação do Apocalipse. É aqui que está o eixo. Porque na hora que os selos começarem a ser abertos, a mensagem começa a se revelar. Ok? Vamos lá. Então, voltando aqui ao versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A próxima cena, a primeira cena é Deus está sentado no trono do livro. A próxima cena, um anjo aparece. E aqui é uma questão interessante. Um anjo forte. Não é qualquer anjo. Não é anjinho, não. Um anjo
lutador de MMA. Ai, ai, ai. Aqui ele está falando da hierarquia angelical mesmo. Daí alguns deduzem que aqui tratam-se de arcanjos, que seriam os anjos fortes das milícias celestiais. O Grant Osborne, é interessante, ele diz assim, não dá para entender por que ele teve que mencionar um anjo forte. Nós não temos um contexto para essa interpretação. A única coisa que a gente vai deduzir é que o domínio da história é tal que os anjos, apesar de serem mensageiros de Deus na história, nem eles têm a força suficiente para cumprir aquilo que estava no livro. Eles não têm poder suficiente para cumprir o que está escrito naquele livro. E é interessante que esses anjos têm a consciência disso. O anjo forte não chega do tipo, Senhor, me entregue o livro, eu vou executar e acabar com a história. Ele chega e diz, quem é digno de abrir o livro? A expressão que ele disse isso em grande voz representa uma fala quase gritada. A expressão grega aí não é um grito, mas é alguém com uma fala muito forte, de angústia. Essa é a ideia, a angústia. Quem vai conseguir abrir esse livro? Porque na hora que abrir esse livro, está lá toda a história da humanidade. Está lá todo o juízo da história. E quem é digno de abrir? Esse anjo está dizendo, eu não sou. Por mais forte que eu seja, ainda que a minha categoria de anjo, seja uma categoria elevada, eu não tenho, digamos assim, patente suficiente para abrir esse livro. Aí a cena se desenrola, versículo 3, quando diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Não se preocupe, porque ele não está pensando no diabo. Isso aqui é apenas uma expressão hebraica para dizer em lugar nenhum. É apenas isso. Se você quiser se debruçar na ideia, nem no céu, nem na terra, nem embaixo, não, você vai perder a noção do hebraísmo que está em jogo. A ideia é, em lugar nenhum se achou alguém que pudesse abrir o livro. Ninguém tinha autoridade para isso. Porque esse livro trata do quê? O domínio da história. Trata da libertação do povo de Deus. Trata da punição dos que agem contra Deus. Quem pode abrir esse livro e executar isso? Ninguém. E essa realidade é tal que ele diz assim, que essas pessoas todas, ou esses seres todos, nem mesmo podiam olhar para o livro. Qual é a ideia? O livro evocava temor, medo. O que está dentro dele não é agradável. Ainda que trate da nossa libertação, não é agradável saber o que está lá dentro. Daí você vai lembrar a palavra do profeta Amós sobre essa questão. Eu conversava com um irmão da igreja, o Keller, esses dias, e eu não lembro quando foi que eu mencionei isso aí de Amós, do erro que a gente tem de desejar o dia do Senhor.
Amós diz: ai dos que desejam o dia do Senhor. Vamos olhar Amós? Eu sempre esqueço a fraseologia, eu tenho que ler tudo de novo para ver se um dia eu decoro. Amós 5. Versículo 18. Amós 5, 18. Ok? Assim, ai de vós. Lembre-se que esse ai, ele é um gênero literário profético. É próprio da profecia veterotestamentária. Os profetas usavam muito essa expressão, ai. E toda vez que eles usavam era para dizer maldito. Maldito são aqueles que desejam o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. É como diz aquele hino: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quem pode ser aí? Fabiano que gosta desse hino, né? Fabiano ainda termina com a última frase: porque eu sou homem. Ué, mas de uma forma literal, o que Amós está dizendo é isso: o cara fugiu do leão e deu de cara com o urso. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ele fugiu, foi para dentro de casa tentando escapar. Escapei, encostou a mão na parede, a cobra veio e picou. Ele está dizendo: cara, o dia do Senhor não é um dia de alegria, é um dia de muita dor. Já deixei de falar, não sei se quer fazer um discurso sobre o hino, mas imagine o seguinte: no momento que o Senhor voltar, nós ainda não teremos sido poupados da nossa consciência e dos nossos vínculos familiares. Então, ao mesmo tempo, você que ama Jesus, está em Jesus, está feliz porque Ele chegou, você vai olhar para os teus familiares todos se perdendo naquele momento. E aí a pergunta é: como é que você vai estar feliz vendo sua família toda se perdendo? Não é dia de alegria quando o Senhor voltar. É um dia de dor. Depois que passar o juízo, corpo glorificado, nós seremos poupados. Deus nos livrará dos vínculos familiares. E aí então nós não teremos mais essa dor. Mas naquele momento nós lembraremos de tudo aí. Diga, Fabiano, revela o mistério. Mas naquela parte que Paulo fala, Maranata, vem Senhor Jesus, é o mesmo sentido? Por que ele diz Maranata, vem Senhor Jesus? Capítulo de Gálatas, ele está dizendo que o Evangelho está sendo pervertido, os homens estão destruindo o Evangelho e nós temos que pedir que Cristo volte por causa do mal que está sendo feito ao Evangelho. Compreende a diferença? Não é porque, que alegria, vai ser uma bênção. Não, é porque eu amo o Senhor, o Evangelho dele está sendo destruído, eu quero que ele venha. Mas eu estou consciente de que é um dia de dor. Como um amor no desespero, né, pastor? Porque o Evangelho é pervertido, a perseguição é muito grande. Isso. A perseguição é grande, o Evangelho pervertido. Vem Senhor Jesus. Mas isso tem que ser dito com a consciência de que é um dia de dor. Entendeu? Muito bem, então é por isso que João olha
e diz que ninguém podia olhar para esse livro. O que está ali é doloroso. Só para você ter ideia como isso fecha com a conta de Amós. Depois eu vou voltar lá para explicar com calma. Mas olha o sexto selo, quando ele abre o sexto selo, versículo 12 do capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, ou seja, a primeira turma aí é só quem achava que nunca ia ter desgraça na vida deles. E todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. Você está entendendo o que é que os caras pediram? Eles foram para dentro das cavernas implorar que aquela caverna caísse sobre a cabeça deles e eles morressem, simplesmente para fugir daquele que se assenta no trono, capítulo 4, e da ira do cordeiro, quem executa o juízo. Quem vai executar o juízo? Jesus. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que vai ficar de pé? A desgraça é: pede para o monte cair para morrer. O monte pode até cair na tua cabeça, mas naquele dia ninguém mais morre. Esse é o problema. Você vai desejar a morte naquele dia e não haverá mais morte. Enquanto os homens estão tentando fugir da morte hoje, é porque eles não entenderam ainda o que é que tem depois da morte. Se os homens entendessem o que tem depois da morte, eles não tentariam evitar tanto o seu problema com Deus. Quando eles entendem o problema, é melhor aceitar. Só que nesse dia não tem como, eles estão vendo que a ira mesmo está manifesta. Pede para morrer e não tem mais morte. É só para você ter uma ideia do que esse livro vai revelar. E a gente tem que comentar cada cena desse. E aí quando abre o sétimo e último, aí a desgraça é total. O sexto já é feio, o sétimo então é o cão chupando manga. Eu nem sei se o cão chupando manga é tão feio assim. Hey? A manga verde, Túlio! Túlio, você sabe que lá em Tietê tinha um irmão lá, o Agenor, que era meu assessor para esse tipo de comentários, né? Coisas que eu não entendia e ele me ajudava a entender. Agora, agora é a manga verde, muito bem, Túlio, agora fez sentido. Só vai com sal, Ok, então vamos lá, voltando aí. E João diz: ninguém pode olhar para ele, porque olhar para ele gera temor. Olhar para o livro traz temor. Ali está o juízo contido. Por outro lado, o versículo 4, João diz: e eu chorava muito. Por que João chora? Porque a igreja está sendo perseguida. Porque irmãos estão morrendo de forma injusta. Irmãos estão morrendo de forma cruel. E a única esperança que realmente eles tinham para sobreviver àquela perseguição era saber que existia um juízo da história, que revelasse o domínio de Deus, do tipo: irmão, Deus está no controle de tudo, até na hora que você morre, da forma mais injusta possível. O quinto selo, os que morreram nessa perseguição olham para o Senhor e dizem: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue?
Ou seja, o quinto selo me diz que até a morte deles, que foi injusta, que foi cruel, Deus executará o juízo. Só que, entenda, João não viu ainda esse quinto selo. Ele está sabendo que aquele livro mostra o domínio de Deus, mostra a libertação de Deus para o seu povo, mostra a punição, mas ninguém pode abrir. E ele chora. Porque ali estava a esperança para aquele tempo difícil. Então o versículo 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Começa então o consolo dos cristãos que são perseguidos, são mortos, dos cristãos que não veem esperança, quando um dos anciãos, lembra quem são os anciãos? Os representantes da palavra de Deus. Ou seja, é como se a própria palavra chegasse a João e dissesse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui ele usa duas figuras messiânicas. A gente precisa compreender. Raiz de Davi, perdão, leão da tribo de Judá, Gênesis 49, versículos 9 e 10. Então, vamos lá. Gênesis 49. Bênção profética de Jacó. Jacó está morrendo, chama os filhos e profere a bênção patriarcal sobre cada um deles. Judá é o cabo safado sem esperança. Se você nunca prestou atenção nisso, leia o capítulo 38 de Gênesis. Judá é o cabo safado. Não tem esperança para esse miserável. Aí quando Jacó vai abençoá-lo, Jacó olha para ele e diz: Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Em curva se deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A promessa de Jacó é de que por meio da descendência dele viria aquele que redimiria os homens na sua pecaminosidade e governaria sobre os povos. Foi a partir daí que Israel passou então a guardar o descendente da tribo de Judá, a quem ele passou a chamar de leão de Judá. Porque o leão, lembra dos 4 seres lá? Cada um representar? O leão é o representante dos animais selvagens, do que vem e executa vingança. Ele devora com seu poder todos que estão ao redor. E agora ele diz: quem é o que é digno de abrir o livro? Não chores. O leão da tribo de Judá vai abrir. Aquele que foi prometido que dominaria os povos está revelado no Cordeiro. Essa é a cena mais louca. Porque todos olham para Jesus como um cordeiro frágil,
coitadinho, indefeso. E eles não sabem que, na verdade, naquele cordeiro frágil está pronto a se revelar o leão de Judá, que devorará com a sua boca os que se levantaram contra Deus. É uma metamorfose oculta. Gostaram da frase? É só eu e Franz Kafka. Metamorfose! É uma metamorfose oculta. As pessoas viram o Cristo fragilizado na cruz, morto. Não creram na ressurreição. Mas quando ele se revelar, não é mais o cordeiro. É o cordeiro que se transformou em leão, pronto a devorar os outros. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isaías 11:1. É de lá que vem essa expressão. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ele indica que o Messias viria da casa de Davi para fazer a renovação sobre a face da terra. Então observe as duas figuras. De um lado sai o leão da tribo de Judá. Ele vai executar e devorar os que se levantam contra o Senhor. Do outro lado, ele é a raiz de Davi, a renovação da história da aliança. Nele está o controle de tudo. Ele mata e traz a vida. Ele executa e perdoa. A cena é forte. Então ele completa a cena, a gente tem que parar para ele adorar, dizendo: todavia o Senhor disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E aqui então essas duas figuras me mostram que no livro tem juízo e salvação. Por que Cristo morreu? Para abrir o livro. O que isso significa? Para trazer aos homens juízo e salvação. Quem acha que Cristo morreu somente para salvar os homens, um leve engano. A mesma obra da cruz condena o homem e tem poder também para salvar. Por isso ele morreu, para abrir o livro que me revela a história e abrir os seus 7 selos, como ele governará até o final todas as coisas. Isso que João escreve lá no livro de João: quem crê em Cristo será salvo, quem não crê já está condenado. Já está condenado. João 3, no momento ali, 17. A crucificação nem tinha acontecido, né? Nem tinha acontecido. Mas era fato que era isso que aconteceu na crucificação. Tanto ele começa essa parte, João 3,17. Só que no 14 ele disse que isso seria como uma serpente lá no deserto. Cristo seria levantado como uma serpente. Quem olhasse para ele seria curado. E quem não olhasse, morreria. Diga, Tiago. Esse já está, né? Enquanto a pessoa não aceita Jesus. Não. Naquele momento ali. Aí nós entramos Ele vai ter a oportunidade de aceitar. Nós entramos num mistério muito profundo, irmãos, que é o mistério da eleição. Na hora que Cristo morreu, os eleitos receberam a bênção do perdão ao longo de toda a história, que chegaria aos seus corações no momento certo. E no momento que ele morreu, todos aqueles que o rejeitaram em toda a história já estavam condenados. Oscar Cullmann, tratando sobre os sacramentos, ele diz uma coisa muito interessante.
Ele diz que o nosso batismo, como é um dos maiores teólogos sobre sacramento do século XX, ele diz: o nosso batismo nada mais é do que uma manifestação visível de algo espiritual que aconteceu na cruz. Na cruz fomos batizados com o sangue do Senhor ou fomos repelidos para a condenação. Aí é um mistério maior. Mas a gente vai ter que entrar nesse assunto, porque o Apocalipse vai tratar da eleição de uma forma dura. Quando ele começar a abrir os selos, não tem jeito, você vai acabar na eleição. Ok? Muito bem, temos que parar. Domingo que vem a gente continua olhando a partir do versículo 6, quando a cena começa a se desenrolar com a abertura, com a chegada do Cordeiro e a adoração. Pastor, eu tenho só uma dúvida. Ok. Você explicou para nós, certa vez, que a gente morre e aí não pega aquela fantasia não, você acorda no outro corpo. Sim. Né? E aí, nessa ressurreição, nós vamos ressuscitar nesse corpo, que a Apocalipse fala assim: a morte, o além e o mar darão conta dos mortos. Sim. Então a gente deixa aquele corpo lá no estado intermediário, não? Não, eu trago esse corpo intermediário. Quem levanta dessa maneira, quem não Só que eu vou levantar onde eu estava. Se eu fui sepultado no cemitério X, lá eu levanto. Se eu morri no mar, mas eu vou sair eu de já lá. recebi no estado intermediário. Sim, até porque pensa o seguinte: quem morreu há muito tempo atrás, não existe mais o corpo que está aqui. O bicho já comeu, os peixes já comeram. Então é o corpo intermediário. E tem que ser o corpo intermediário por uma outra questão. Então imagina quem morreu no mar, lá nas profundezas do mar. Como é que o corpo sair de lá se ele não for um corpo intermediário? Mas esse é o mistério, que Apocalipse fala que a morte, o além e o mar vai ter que dar conta dos seus mortos. Vai ter que trazer de volta. Entendi. Ou seja, eles devolverão aquele corpo do estado intermediário que já recebemos. Que já recebemos. Esse corpo ainda não é glorificado. Certo. A diferença dos que não morreram naquele momento que o Senhor chegou é que o corpo ali não conhece o corpo intermediário. Ele já é glorificado de imediato. Ok? Nada, disponha. Bem, então, vamos nos preparar para o